Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Hoje, 25 de agosto de 2025, segunda-feira. Um dia um pouco mais frio do que ontem, né? Vivemos 2 dias de temperatura assim, tranquila, sem frio nem calor. Foi tão bom. Mas Deus sabe de todas as coisas. Glória ao Senhor por esse tempo um pouquinho mais frio. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E quero lembrar os irmãos, quem puder e quiser, para ajudar o canal a avançar. É necessário a ajuda de vocês em curtir o vídeo, em comentar, em compartilhar e se inscrever no canal. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, Rei da Glória. Tu és eterno, Senhor eterno, não há início de dias, nem fim de dias para Ti. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bondoso, e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, o que seria de nós sem o Teu amor, sem a Tua graça, sem a Tua doce misericórdia? Senhor, estamos aqui em nome de Jesus, diante do Teu trono, porque sabemos, Pai, e Tu diz na Tua palavra, aqui no livro de 1 João 5 versículos 14 e 15, que Tu diz que, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Senhor, nós clamamos a Ti pelo nosso país nesse dia, Deus, pela nossa nação. Ó Deus, vivemos dias difíceis e sabemos, Deus, que o povo perece por falta de conhecimento. Nós sabemos que o povo perece por falta de conhecimento. O Senhor deu para nós a arma mais eficaz contra a guerra, que é a oração, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados e potestades, e vemos pessoas e mais pessoas, inclusive cristãos, inclusive líderes cristãos, brigando por política, pelas pessoas, atacando pessoas, sabe, criticando, falando mal. Sabe, Deus, são comportamentos que me deixam até mesmo envergonhada, Senhor, de líderes cristãos, sabe, xingando, com um comportamento completamente carnal, Deus. Sabe, eu não vejo esses líderes muitas vezes convocando as suas ovelhas, os irmãos das suas igrejas, as igrejas que eles lideram, seus pastoreados, assim. Eu não vejo esses irmãos convocando para orar, mas eu vejo eles brigando, atacando, acusando, Senhor. Oh Deus, na Tua palavra Tu diz que nenhuma autoridade é constituída se não for com a Tua permissão. O próprio Jesus, quando estava para ser crucificado, falou isso para Pilatos. Sabe, e Jesus, ele não atacou Pilatos, ele não atacou Caifás, ele não foi desrespeitoso, sabe, Deus? E nós estamos vendo um desvio de rota do objetivo, que é lutar contra o inimigo correto, que é Satanás. Então, Senhor, traz clareza para nós, para que nós possamos entender o nosso papel como cristãos, como cidadãos. Como cidadãos, temos que olhar para os candidatos, aqueles que têm uma vida correta diante de Ti, uma vida que respeita a Tua palavra, Senhor. Existem candidatos assim, sim. Podem não ser os famosos, mas existem pessoas que querem fazer o certo, existem pessoas que acreditam que podem fazer a diferença de acordo com o Senhor. Sabe, Deus, mas muitas vezes a nação,
só dá atenção para os populares, os que têm recursos para fazer as campanhas, Senhor. Senhor, que nós tenhamos a nossa responsabilidade social, que a gente estude, pesquise, que a gente vote naquele, mesmo que ele não seja o famoso, de repente, à vista de nós, homens, ele não tem a menor possibilidade de ganhar, mas que a gente vote naqueles que têm valores, valores de família, valores concretos, de acordo com a tua palavra, Senhor. E também, Deus, que nós tenhamos o foco espiritual, porque não adianta esses ataques, é uma perda de tempo ficar atacando as pessoas, ficar falando mal dos poderes constituídos, porque o Senhor permitiu. Quem somos nós? Sabe, Deus, que nós tenhamos esse discernimento, que a gente ore pela nação, que a gente ore para Ti, Santo Espírito, fazer a obra da conversão nesses líderes políticos, nos gestores do nosso país, que a gente entenda, desde lá de Faraó, o que vivemos hoje não é novidade, mas hoje nós temos responsabilidade social nas eleições. Naquele tempo, os reis, os líderes, eles eram colocados ali independente da vontade do povo. Hoje nós temos aqui no nosso país uma responsabilidade social. Então, Senhor, dê clareza à população, dê clareza ao povo na hora do voto e dê clareza espiritual para que sejamos intercessores por esse país, para que não envergonhemos o teu nome, Jesus, quando entramos nas redes sociais para falar mal de governantes, mas que nós possamos convocar todos para oração, que possamos nos comportar com humildade, com mansidão, assim como Jesus estava aqui, que respeitemos, Senhor. Oh Deus, misericórdia de nós, Senhor. Toma conta da tua população, do teu povo, Deus. Toma conta do Brasil. Pai querido, toma conta do Brasil. Senhor, que nada nos falte. Sabe, Deus, os políticos brigam entre si, as nações brigam entre si. E os afetados é o povo, são os menos favorecidos. Senhor, os impostos aumentam. Nós vemos isso em Roma, né? Na época que o Império Romano estava ali, os impostos sendo cobrados e todas as outras coisas, os impostos. E nós vivemos isso hoje. Então, Senhor, as coisas não mudaram, só mudaram a forma de como é feito. Então, Deus, misericórdia de nós, misericórdia do teu povo, misericórdia desse país, misericórdia dessa nação, Deus. Senhor, toma conta do presidente da República, dos seus assessores, dos governadores dos estados, dos prefeitos, de toda a equipe, Senhor, de todo o legislativo, de todo o judiciário, de todo o executivo, Deus. Levante, Senhor, intercessores pelo nosso país. Levante, Senhor, intercessores nos locais onde acontece, para que pessoas que estejam ali trabalhando possam estar em constante oração. Oh Deus, cuida do nosso país, cuida da nossa nação, cuida da população, Deus. Cuida de nós, Espírito Santo, cuida de nós. Nos dê sabedoria, Deus, a tua sabedoria, Deus, para lidar com todas essas questões. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, se conosco nesse dia, acampa os teus anjos ao nosso redor, que nós e nossa família sejamos invisíveis para o inimigo. Cuide, Senhor, de tudo que fizermos nesse dia, que tudo que fizermos seja para a tua glória. Obrigada, Jesus, obrigada por cuidar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.